Seja a função f de x igual a 2 mais seno x sobre 2 mais cosseno x, definida para todo número real x. No item A, ele pede, mostre que f de π sobre 2 mais f de menos π sobre 2 é igual a fπ menos vezes f de π sobre 4. O que eu vou fazer para mostrar? Então, como é que eu resolvo o item A? Eu olho para o primeiro membro e resolvo ele. O que seria f de π sobre 2? Onde tem x, eu vou substituir por π sobre 2. Então, a minha função vai se tornar 2 mais seno de π sobre 2, está entrando π sobre 2 no lugar do x, sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. De novo, no lugar do x, entrou π sobre 2. π sobre 2 é 90 graus. Quanto é que vale o seno do 90 graus? O seno de 90 graus é 1. Então, no lugar desse cara aqui, eu vou substituir por 1. Vou ficar com 2 mais 1 sobre... E o que é o cosseno do 90 graus? O cosseno do π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vale 0. Então, isso aqui vai ficar 0. Mais 2. 2 mais 0. Essa expressão vai ficar 3 sobre 2. Isso seria o valor do primeiro termo do primeiro membro. Olha para o segundo termo que eu tenho ali no primeiro membro da minha equação, f de menos π sobre 2. Vou substituir agora o x por menos π sobre 2. Vou ficar com 2 mais seno de menos π sobre 2 sobre 2 mais cosseno de menos π sobre 2. Se você quiser visualizar no ciclo, você pode olhar assim. Aqui está o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos. Seno, cosseno. Aqui em cima é o π sobre 2. A representação do ângulo π sobre 2. Aqui embaixo seria a representação do menos π sobre 2. Aqui é o zero. Essa posição aqui é o zero. Você anda 90 graus no sentido anti-horário ou você anda 90 graus no sentido horário. O sentido anti-horário é o sentido positivo. Quer dizer que daqui para cá você aumentou 90 graus. Daqui para cá você diminuiu 90. Então essa é a posição do menos 90 ou menos π sobre 2. Aquele ponto ali em cima tem coordenadas 0, 1. E esse ponto aqui embaixo tem coordenadas 0, menos 1. Lembrando que essas coordenadas, o valor, primeiro valor, a primeira coordenada que seria antes o valor x, agora é o cosseno. E a segunda é o valor do seno. Portanto, aqui no π sobre 2, o seno valia 1, por isso eu substituí por 1, e o cosseno valia 0, por isso eu substituí aqui por 0. Já no menos π sobre 2, o seno vai valer menos 1 e o cosseno vai valer 0. Substituindo, portanto, eu teria 2 somado com o menos 1 dividido por 2 somado com 0. 2 mais com menos dá menos, 2 menos 1, 1 sobre 2. Portanto, o que eu teria no primeiro membro daquela equação que ele deu no item A? A soma do fπ sobre 2 com o f do menos π sobre 2. Foi o que ele colocou ali, o primeiro membro. A soma desses dois f's. Isso vai ser 3 sobre 2, que é o valor do primeiro termo, somado com 1 sobre 2, meio, dando 4 por 2, ou seja, o primeiro membro vale 2. O que a gente tem que fazer é mostrar que essa igualdade é verdade. Fazer isso é
calcular agora o segundo membro e verificar se realmente dá 2, que foi o que deu o primeiro membro. O segundo membro ele tem um produto. Você faz o Fπ, onde tem x eu vou colocar π, a expressão vai se tornar 2 mais seno π sobre 2 mais cosseno π. O π é o 180 graus, a posição dele é esta aqui. Π. Que ponto é esse? Esse é o ponto menos 1, 0. O cosseno então vale menos 1, o seno vale 0. Substituo aqui. O seno vale 0, isso vai ficar 2 mais 0, sobre o cosseno vale menos 1. 2 somado com o menos 1. Somo com o menos 1. Isso aqui vai ficar 2, aqui embaixo mais com menos dá menos 1, 2 menos 1, 1. Então, fiquei com 2 dividido por 1, ou seja, 2. E o valor do f de π sobre 4, que você está fazendo um produto desses dois valores. F de π sobre 4, substitui o x por π sobre 4. 2 mais seno de π sobre 4 sobre 2 mais cosseno de π sobre 4. E aqui é uma coisa interessante de você pensar que você tem π sobre 4 é a correspondência do 45 graus. É o 45 graus em radianos vale π sobre 4. O que o 45 graus tem de particularidade? Ele tem que o seno e o cosseno são iguais. Ou seja, o valor do seno, que está somado aqui, e o valor do cosseno, que está somado aqui, eles são o mesmo número, que é raiz de 2 sobre 2. Quer dizer que na hora que você for substituir, você vai ter em cima 2 mais raiz de 2 sobre 2 e embaixo 2 mais raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a parte de cima vai se tornar igual à parte de baixo. O numerador e o denominador são iguais. O que você tem quando você está numa divisão em que o numerador é igual ao denominador? Quer dizer que você nem precisa resolver essa expressão. Você tem um número em cima que é igual ao número de baixo. Um número dividido por ele mesmo tem como resultado o valor 1. Quer dizer que f de π sobre 2, π sobre 4, desculpa, eu anotei errado aqui. É π sobre 4. Aqui eu fiz certo, eu só escrevi errado aqui no meio do caminho. Π sobre 4 dava 1. E agora, o que ele tem no segundo membro? Eu vou baixar um pouquinho isso aqui. O segundo membro faz o produto desses valores. Portanto, o segundo membro está fazendo Fπ vezes Fπ sobre 4. Dessa forma, eu vou substituir os valores. Fπ eu achei que é 2 e o Fπ sobre 4 eu encontrei que é 1. Esse produto dá 2. Era o que você queria mostrar? Sim. O primeiro membro é igual ao segundo membro? Sim. Portanto, primeiro membro igual ao segundo membro. Isso finaliza o item A. O item A era para mostrar que essas duas coisas eram iguais. Ok. É um problema de resolução em que você tem que substituir valores de x na função. Ótimo. Agora, dá uma olhada no item B. Ele fala, seja θ um número real, tal que f de θ seja igual a 2. O que é f de θ? Bom, se f de x é essa expressão, f de θ é substituir o x por θ. O que você vai ter? 2 mais seno de θ sobre 2 mais cosseno de θ. Isso seria o f de θ. Só que ele falou o f de θ vale 2. Dessa maneira, começando o item B, eu escreveria f de θ valendo 2 será igual, será correspondente a escrever. Onde tem fθ, eu vou substituir por 2 mais seno θ sobre 2 mais cosseno θ. Eu estou substituindo o x por θ. Então, essa minha expressão se torna
2 mais seno θ sobre 2 mais cosseno θ. Isso é o correspondente ao fθ. Só que ele está falando fθ, eu quero que seja igual a 2. Portanto, isso aqui tem que ser igual a 2. E ele pergunta quais são os valores do seno θ. Quais são os possíveis valores para seno de θ, para essa expressão ser verdadeira, para essa igualdade ser verificada. O que a gente vai fazer? Vou passar esse 2 mais cosseno θ que está dividindo para lá multiplicando. Isso aqui vai se tornar 2 mais seno θ igual 2 vezes 2, 4. 2 vezes cosseno θ, 2 cosseno θ. Se eu passar os números todos para um lado só, passa esse 2 para lá, por exemplo, eu teria seno de θ igual a... Esse 2 vai passar subtraído, 4 menos 2 vai dar 2, mais 2 cosseno θ. Então eu sei que o seno de θ tem como valor 2 mais 2 cosseno θ. O que isso vai me ajudar a encontrar os valores possíveis do seno? O que a gente sabe da relação fundamental é que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre valem 1. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vale 1. Sabendo disso, eu posso reescrever essa relação fundamental. De repente, nesse caso aqui, eu vou passar o cosseno ao quadrado para o lado de lá. Seno ao quadrado será 1 menos cosseno ao quadrado θ. Tendo essa relação, olho para a equação que eu tenho, que eu cheguei da equação que ele falou, fθ seno igual a 2, vai implicar nisso aqui. Se eu elevar tudo ao quadrado, eu teria, vou copiar para cá, seno θ era igual a 2 mais 2 cosseno θ. Quando você tem uma igualdade, se você eleva o primeiro membro ao quadrado, para manter a igualdade verdadeira, você tem que elevar o segundo membro todo ao quadrado. Isso aqui vai ser seno quadrado θ igual. Aqui você tem uma soma ao quadrado, um produto notável. O quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, são 4 vezes 2 cosseno, 8 cosseno θ. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 2 cosseno θ. Se você eleva ao quadrado, ele vira 4 cosseno quadrado θ. 4 cosseno quadrado θ. Essa expressão que eu cheguei, ela envolve seno θ e cosseno θ. No entanto, a relação fundamental me dá uma relação envolvendo o seno quadrado e o cosseno quadrado. Eu posso muito bem pegar este valor do seno quadrado e substituir por 1 menos cosseno quadrado θ. Aqui, onde tem seno quadrado, eu vou colocar 1 menos cosseno quadrado θ. Substituindo, eu vou ter que este valor será igual a 4 mais 8 cosseno θ mais 4 cosseno quadrado θ. Com essa substituição que eu fiz da relação fundamental aqui, eu acabo tendo uma igualdade que tem uma incógnita só. Agora minha incógnita é só cosseno θ. Não tenho mais seno e cosseno, que eram duas incógnitas que eu tinha para resolver numa equação só, o que não era possível. Reorganizando as coisas aqui, passo tudo isso para o lado de lá, a gente vai ter esse menos cosseno quadrado passando para lá, ele vai passar somando. 4 cosseno quadrado com mais 1 cosseno quadrado, a gente passa a ter 5 cosseno ao quadrado θ. Mais 8 cosseno θ. E esse 1 passa para cá, subtraído, menos 1. Menos 1 com mais 4
mais 3. Isso é igual a 0. Você passou tudo para o mesmo lado. O que você tem aqui é uma equação de segundo grau. Você pode muito bem fazer uma substituição chamando o cosseno de θ de uma variável temporária t. Onde tem cosseno θ, eu vou colocar uma variável temporária t. Isso fica mais fácil de você enxergar como uma equação de segundo grau. Isso vai virar 5t², que é o cosseno ao quadrado, vira o t². 5t² mais 8t mais 3, igual a 0. Você tem, então, agora uma resolução de uma equação de segundo grau, que tem vários métodos. Eu vou fazer uma fatoração rápida aqui, mas você poderia usar a fórmula que normalmente a gente aprende no Brasil, como a fórmula de Bhaskara. No entanto, isso aqui 5 e aqui 3, eu posso reestruturar a minha equação pensando em um 5 e um 3. Eu teria isso reescrito assim: t mais 1, que multiplica 5t mais 3, dando 0. Se você fizer a multiplicação distributiva aqui, você vai voltar a ter isso. Ou seja, isso é só uma forma diferente de escrever a mesma equação. Sabendo disso, já que é um produto que dá 0, o que você vai poder afirmar? Ou isso é 0, ou isso é 0. Se isso aqui for 0, t mais 1 igual a 0, vai implicar t igual a menos 1. E se isso aqui for 0, 5t mais 3 igual a 0, passo o 3 subtraindo e o 5 dividido, o t seria igual a menos 3/5. Lembrando que o t, a gente fez uma substituição, que corresponde ao cosseno do ângulo. Dessa forma, você teria o cosseno do ângulo igual a menos 1, ou cosseno do ângulo igual a menos 3/5. Sabendo o valor do cosseno, e lembra que o que ele pediu é o valor do seno do ângulo. Sabendo o valor do cosseno, como é que você encontra o valor do seno? Pela equação que a gente tinha escrito. Ele tinha colocado que o valor do seno ia ficar 2 mais 2 cosseno do θ. Se eu tenho o valor do cosseno do θ igual a menos 1, substituo aqui. Menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. 2 com menos 2, o seno seria 0. Então, para esse cosseno, o seno correspondente seria 0. E se o valor do cosseno fosse menos 3/5? Substitua aqui o cosseno por menos 3/5. 2 vezes menos 3/5 ia ficar menos 6/5. Menos 6/5 com mais 2. 2 é o mesmo que 10/5. 10/5 dá 2. Então eu fico com 10/5 menos 6/5. 10 menos 6 são 4. Então essa operação seria um valor 4/5. Para esse valor do cosseno, o seno seria 4/5. Desta maneira, você tem os possíveis valores do seno de θ. Ou ele seria 4/5, ou ele seria 0. O que era necessário para resolver esse problema? Você precisava entender uma ideia de equação trigonométrica, que muitas vezes recai na necessidade de lembrar da relação fundamental. Muitas vezes as equações trigonométricas que você tem que resolver vão estar associando duas relações trigonométricas, fatalmente seno e cosseno do mesmo ângulo. O que a gente vai precisar de uma outra equação, de uma outra estrutura de relação entre seno e cosseno, para de uma substituída na outra, a gente transformar numa equação que envolva apenas uma incógnita, como aconteceu aqui. Você ficou apenas com cosseno de θ, poderia ser ficar com apenas seno de θ, mas a ideia é que sempre você tenha numa resolução de equação uma única incógnita para trabalhar e não duas como a gente tinha aqui, seno e cosseno. É um exercício simples de resolver? De maneira alguma.
É um exercício que requer um pouco de prática e essa identificação da relação fundamental que pode te ajudar nesse sentido de substituir e encontrar uma equação apenas com uma incógnita para resolver. É isso.